Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui, professor Davi Salles, e vamos dar continuidade ao nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre a cistometria. Vem comigo. Hoje falaremos sobre a cistometria na nossa quinta aula, ou seja, a cistometria de enchimento. É o nome completo, nome e sobrenome da cistometria. É a parte do estudo urodinâmico em que mede a função da bexiga avaliando como ela enche. A gente vê o comportamento até o finalzinho, até a capacidade cistométrica máxima, até o paciente falar, não aguento mais, que ele precisa urinar. Então é basicamente isso que a gente faz. Eu vou encher a bexiga, lembra, a gente colocou um catéter, vou encher a bexiga com solução fisiológica, normalmente em torno de 50 ml por minuto. É isso mesmo. Então, por minuto, 50 ml, em torno de 10 minutos a gente encheu completamente a bexiga e aí o paciente não consegue mais segurar e vai urinar. Então, vamos à cistometria. Então, aqui tem a exemplificação gráfica que a gente tem. Paciente sentado, aqui já tem um pouquinho de urina, mas só para saber que ele vai urinar no final. Os catéteres aqui, ó, enchendo aqui o fluxo, enchendo de soro fisiológico, perdão, tá bom? Aqui a medição da pressão, a interface e aqui a gente tem a formação dos gráficos. Então, o que eu tenho aqui? A água ou soro fisiológico, tá bom? Num catéter de infusão, um outro catéter para avaliar a pressão dentro da bexiga. Então, eu tenho aqui um transdutor e um outro, um catéter que ele coloca aqui vaginal, mas normalmente a gente coloca retal, que é melhor, o retal, e a avaliação do transdutor, e a gente faz a avaliação intravesical e abdominal e a pressão vesical. Alguns autores, como está aqui nesse gráfico que eu peguei da internet, tem uma avaliação de pressão dentro da vagina, mas ele não faz uma avaliação muito adequada por conta da elasticidade da vagina e do esfíncter, que como a gente tem um esfíncter retal, ele consegue segurar melhor o catéter, e por isso que a gente utiliza para fazer a pressão abdominal, tá bom? E o que a gente vê aqui? A gente vê a parte do enchimento vesical, o comportamento detrusor e no momento da plenitude vesical. Então são os momentos que a gente vê aqui durante ali. Então o que a gente pode ver? A gente esvazia com uma sonda e vê quanto ficou de resíduo. Veja bem, a gente parte da premissa que ele fez a fluxometria livre. E aí depois eu vou lá, passo a sonda e antes de começar eu esvazio. Eu vou fazer um enchimento com solução fisiológica. E sim, atenção à temperatura do ambiente, porque fica gelado o soro. O soro a mais ou menos 22, 23 graus, temperatura corporal 36. Então, é raro, mas pode ser que essa diferença de temperatura possa instabilizar o detrusor. Ver se o sensor está funcionando, claro, né? Como eu falei lá no preparo para o exame, e a gente começa ali e faz a verificação. Depois que começou, pede o paciente tossir como eu fiz voluntariamente e vê se está funcionando mesmo ali na hora. Você testou antes de começar e testa ali logo no iniciozinho do exame. Aí a gente vai vendo como o detrusor vai se comportando durante o exame. A gente vai enchendo, vai perguntando, e aí, está sentindo alguma coisa? Está tendo urgência? Não está tendo urgência? E a gente vai marcando. Durante o exame, a gente vai marcando ali, dependendo da máquina que você tem, a gente marca. Então, a gente coloca F1, F2, F3, está lá tudo marcado no programa. Aí você tem que ter o conhecimento do programa, do software que você utiliza ali para poder fazer as marcações de volume, ou caso não tenha, você pode colocar ali, por exemplo, F1, volume, 100 ml, primeira sensação de enchimento vesical, sensibilidade, assim vai. Então, 200 ml, 300 ml, você vai marcando ali. Na plenitude máxima, você vai lá e marca, capacidade citométrica máxima. Então a gente coloca ali. Então, o que a gente tem que fazer durante o enchimento? A gente vai simular e ver como é o comportamento do dia a dia. Olha só, meu filho, doutor, quando eu vou chegando aqui nesse momento, é quando eu começo a ter perda. Coloca, volume mais ou menos ali que a paciente sentiu que vai ter perda. E aí o que acontece nesse momento? Aí é o que a gente vai falar. A gente tenta simular situações que são semelhantes às queixas. Então, olha, quando tá com esse tanto aqui de bexiga, se eu conversar, se eu tossir, se eu espirrar, eu tenho perda. Opa, então tosse aí para eu ver e vamos ver como é que se comporta.
Tá? Nesse momento, vem aquela vontade muito forte, eu não consigo segurar. Vamos ver o que acontece. A gente marca lá e vê. Então a gente vê se tem sensibilidade, se o detrusor fica instável, ou é uma contração involuntária, ou seja, não é um esforço, a bexiga contraiu sozinha. É isso que a gente precisa saber. E a gente vai lá e marca no programa, né, no software, o que está acontecendo. E aí a gente observa se teve perda. Obviamente, como está sentado no sensor, em geral, lá no fluxo, na linha de fluxo que eu vou mostrar para vocês, vai mostrar a perda urinária, tá bom? Então, já vai marcar ali. Se for em pé, se a gente fez o teste em pé, a gente marca, pô, perda urinária. E a gente faz as manobras de valsalva, né? Assoprar a mão fechada para a gente ver se teve perda por esforço e se teve ou se teve instabilidade. Quantas vezes teve instabilidade e se o paciente conseguiu inibir ou não, e se essa instabilidade foi teve como perda urinária como sua consequência, tá bom? E aí no volume máximo, na plenitude vesical, a gente marca o volume máximo, vai fazer a conta da complacência e se o paciente conseguiu controlar, conseguiu segurar a micção. Houve o controle da micção ou não, ele não conseguiu segurar. Teve urgência e teve incontinência ou conseguiu segurar. Teve a sensibilidade de perceber que segura ou não. Veja que a gente vai fechando aqueles 3 arcos que a gente falou na aula de fisiologia. Veja como é tão mais simples do que parece. Vamos dar continuidade aqui. Então, o que a gente observa durante o exame? Primeiro, o resíduo pós-miccional, a sensibilidade, a primeira sensação de enchimento vesical, a gente marca lá, e na plenitude máxima. Perdas urinárias, teve valsalva, na tosse, espirro, né? E a gente tenta simular as situações de perda do paciente ou da paciente. Houve estabilidade detrussora, o detrussor ficou estável ou teve contrações involuntárias durante o exame. Teve contrações, foram presentes, qual a quantidade delas? Muito, pouco, uma, duas, uma só? Houve alguma condição especial? Conseguiu inibir essa contração, ou seja, o centro pontino conseguiu inibir, fazer esse controle? E na plenitude vesical, se houve estabilidade ou não, houve o controle e a gente faz o cálculo da complacência, na verdade. O próprio programa tende, a maioria dos softwares agora, ele já dá o cálculo da complacência, ok? Então aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar, tirar o meu rosto aqui da frente, mais ou menos, pronto, para que a gente possa fazer uma análise aqui do exame. Olha só, então eu tenho aqui o exame, esse é de um software da Dynamed, então aqui eu tenho a pressão vesical, a pressão abdominal e a pressão detrussora. Veja que aqui vamos lá a fazer a avaliação do exame. Começou o exame, fez uma tosse, ó, tossiu e veja que ele não está zerado, não está na linha 0, nem comecei o exame. Então eu vou e aqui, ó, eu dou uma zerada no exame, olha só, 0 aqui no software para que os 3 fiquem zerados. A pressão detrussora, a pressão abdominal e a pressão vesical. Lembrando que a pressão detrussora é a pressão vesical menos a abdominal. E aqui no fluxo, ó, se teve perda ou não, em azul o volume e aqui o fluxo máximo. Olha que ele coloca aqui todos esses elementos aqui. Então eu tenho pressão vesical, pressão abdominal, pressão detrussora. E aqui no final eu tenho o fluxo máximo e o volume. Vamos ver aqui como é que foi esse exame rapidamente. Não é o momento que a gente vai ver, mas eu quero que vocês já se familiarizem com a confecção do exame. Então, a bexiga foi enchendo, 50 ml por minuto. E aqui, ó, tosse. Pronto, aqui eu zerei, ó, não está aqui, zerou. Então, virtualmente é aqui que começou o exame. Ou seja, está tudo bem posicionado, os catéteres estão com sensibilidade, o catéter está funcionando, os sensores todos funcionaram. Veja que esse exame não fui eu que realizei, mas eu já consegui perceber, olha, está fora da posição, fora do sensor, então aqui zerou, está tudo zero, então deve ter reiniciado aqui, está tudo zero, tossiu a primeira vez. Pronto, agora efetivamente começou o exame, tá bom? Tossiu de novo, volta e meia você pede para tossir para ver se os sensores estão no lugar. Primeira sensibilidade, 100 ml, tá? Aqui houve um sentimento de urgência, ó, houve uma urgência, tossiu de novo, veja aqui, tossiu, a pressão abdominal aqui subiu, houve um reflexo na bexiga, e aqui eu não tive no detrussor, eu tive muito pouquinho. Então, ou seja,
pressão abdominal, fiz força aqui no abdômen, voluntária, foi verificado no sensor de pressão vesical e não teve perda aqui lá no sensor de fluxo, tá bom? Teve urgência. O detrusor se manteve estável o tempo todo, não tive nenhuma contração visível, né? Só pequenas contraçõezinhas aqui que eu não posso classificar como uma contração vesical, e o paciente não conseguiu, ou a paciente, né, que não tem aqui identificação, um máximo de 200 ml. Então 200 ml, chegou a 200, capacidade citométrica máxima, paciente urinou. Veja aqui como é que está a urina, ó. Aumentou a pressão dentro da bexiga, não é exatamente, não, a gente vai falar mais isso na próxima aula. Houve um aumento de contração da bexiga, contração abdominal e contração vesical, detrussora, perdão. Contração, a gente viu aqui, então vamos resumindo. Vimos um aumento de pressão dentro da bexiga, pressão abdominal, ou seja, força voluntária, né? E uma contração detrussora, e aqui o fluxo máximo e o volume. Encerrou o exame. Tá bom? Vamos ver se tem mais algum exame aqui. Tem, com certeza. Então aqui o mesmo exame sem aquelas avaliações todas que eu coloquei. Então vamos lá. Capacidade citométrica máxima, houve uma estabilidade, veja, os sensores estavam fora, zerou, resolveu o problema aqui e começou o exame. Tossiu, pronto, tem uma tosse aqui. Bom, então aqui tem aqui as marcações, até urgência, uma outra tosse, e assim colocou. Aqui está um D, que é o primeiro desejo miccional. Veja que estava fora e começou o exame, mas virtualmente ele começa por aqui e aqui na primeira tosse. Então, como técnico, como a gente não estava lá, a gente estima que começou o exame mais ou menos aqui, tá bom? Tossiu e a gente colocou. O correto, quando a gente tirou aqui os elementos e viu que ele colocou aqui o primeiro desejo miccional, ou seja, a primeira sensação de que queria urinar, o técnico que fez o exame, ou o médico que fez o exame, ele marcou aqui. Então, o correto seria ele ter colocado mais uma tosse aqui, uma vez que ele zerou, tossiu e marcou o início do exame. Veja que são problemas que a gente está interpretando o exame que a gente não fez. Então, eu estou tentando chegar ali o que aconteceu lá nos idos de 2014, quando foi realizado esse exame, o que o profissional que fez o exame, ele viu. Então, aqui a gente tem o resumo desse exame. Então, volume infundido, a sensibilidade e os testes de perda. Deixa eu tirar o meu rosto aqui da frente para mostrar para vocês aqui. Fez o teste de sensibilidade, né, o volume infundido e os testes de perda urinária, tá bom? E aqui teria a identificação da perda. Então, se fiz o teste, paciente tossiu, teve perda, vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? E aqui aparentemente não teve nesse exame. Vamos lá? E a gente verifica também a estabilidade detrussora. Também o detrussor ficou estável. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente que está acabando atrapalhando. Então, o que a gente teve aqui? Viu o volume infundido, viu a sensibilidade, fez o teste de perda e vê se a gente teve a identificação da perda lá embaixo. Bom? Então, aqui a mesma coisa que a gente faz aqui durante o exame, ó, aqui os mesmos elementos que eu falei que a gente faz de avaliação. Então, sensibilidade, primeira sensação de enchimento, plenitude máxima, se teve perda, valsalva, tosse, se teve estabilidade, e aqui a complacência, estou dando o cálculo aqui da complacência. Delta V com a delta da pressão detrussora. Bom, e normalmente ele é, aqui no caso, maior do que 12 ml por centímetro de água. Para falar um pouco mais à frente ali. Neste caso, teve 112 ml por centímetro de água, então uma complacência normal, ou seja, uma elasticidade normal da bexiga, tá bom? Fiz o cálculo aqui para vocês. Por quê? Porque os softwares antigos não calculavam diretamente. As versões de atualização do software, ele já faz logo o cálculo. Então você não precisa se preocupar com esse cálculo, mas eu fiz aqui para vocês o cálculo da complacência. Bom, esse aqui é um outro exame. E vejam que ele está bem diferente, mas da mesma forma, ó, aqui a gente já sabe como o executor do exame trabalha. Ele não vai avisar, não vai fazer uma nova tosse para indicar para a gente que iniciou o exame. Então vamos avaliar aqui o exame de novo. Pressão vesical, pressão abdominal, olha aqui. E pressão detrussora lá fora, ou seja, não estava zerado. Ele veio aqui,
zerou os catéteres e agora a gente já sabe que ele inicia logo aqui. Ele não faz uma outra tosse para indicar para a gente que, ó, estou começando o exame. Então ele começa aqui, diferentemente do outro, agora a gente já sabe. Veja como a gente já consegue identificar que deve ter sido o mesmo profissional que fez. Então aqui, ó, começou o enchimento vesical. Primeiro desejo, tosse para ver se o catéter está no lugar. Ó, uma tossezinha mais fraquinha, né? Mas aqui eu tenho pressão abdominal, ou seja, uma tosse voluntária, reflexo na bexiga e pode ter um reflexo negativo ou zerado aqui no detrusor. Encheu, 100, 200, tosse, tosse, tosse. 200 aqui é a capacidade estométrica máxima com em torno de 600 ml. Não vou fazer análise do fluxo-pressão, que a gente na próxima aula. Mas veja aqui, o que a gente viu aqui? Aqui deve ter sido, a pessoa vai falando, vai mostrando aqui, faz o teste, tosse e tudo mais, tossezinha mais fraquinha, não houve perda durante todo o exame e um detrusor estável. Tá bom? Foi aumentando aqui um pouquinho devagarzinho, porque tem a complacência. Complacência no final do exame já está aqui calculada. Então vamos lá. Então foi enchendo, pressão vesical se manteve estável, detrusor não teve nenhuma curva diferente, então tudo tranquilo. Foi conversando, houve os testes aqui, ou durante a conversa, teve um aumento da pressão abdominal, houve esse reflexo na pressão da bexiga, ou seja, tossiu aqui, contração abdominal voluntária na tosse. Houve um reflexo, está marcado aqui em cima. Então, dentro da bexiga a gente viu. Não teve contração detrussora ou negativa aqui. Então, está correto, bem posicionado. Vejam que o detrusor ficou estável, ou seja, essa linha roxa ficou toda aqui. Não teve nenhuma contração parecida com uma contração de perda urinária. Lembra aquela contração de normalidade que a gente falou, de fluxo? A gente poderia vê-la aqui também, se fosse uma contração detrussora. Não tem aqui, ou seja, detrusor estável. E lá no final, na capacidade estométrica máxima, o paciente fez a abertura aqui, ó. Aí aqui a gente viu uma contração detrussora. Como é que eu sei que é detrussora? Houve um aumento da pressão dentro da bexiga, aí eu vou olhar o gráfico de baixo. Não teve contração voluntária, ou seja, o gráfico abdominal ficou zerado. Mas aqui, um menos o outro, ou seja, pressão vesical menos abdominal, detrussora. O detrussor da pessoa que contraiu, ou seja, contração no final da micção. E aqui começa a ter a perda de volume que não mostrou no restante do exame. Então, eu tenho aqui complacência vesical, normal, acima de 12,5. Então, esse exame também em 2014, fizemos a análise da cistometria dele. Não temos o final aqui do estudo miccional, mas não mostrou qualquer tipo de volume aqui de fluxo. Então, pode ter sido que o paciente não tenha urinado também. Veja como a gente vai olhando um exame e outro, e a gente já começa a olhar o exame de outra forma, né? Meu Deus, não estava entendendo nada assim. No finalzinho, a gente já começou a entender. Veja que eu vou repetindo vários conceitos e a gente vê de novo. Então, aqui hoje é o que a gente tinha que ver durante o exame, tá bom? Então, não teve micção aqui, ó. Tá bom? A gente não viu a micção aqui. O que aconteceu? Não sei. Aí a gente tem que unir o que pode ter acontecido com esse paciente, tá bom? Pode até ter sido que esse exame tenha sido feito com o paciente deitado. Um paciente de bexiga neurogênica. Tá bom? O paciente tem bexiga neurogênica, às vezes ele faz só deitado. E não vai ter micção, porque ele não está sentado ali. E aí depende muito do que aconteceu. Aí vem na descrição de como foi feito o exame, na descrição do caso clínico. Veja, eu estou só analisando o gráfico aqui. Tem outros elementos que não estão aqui com a gente, né? Então a gente não consegue fazer análise de tudo que aconteceu. A gente está fazendo análise apenas do gráfico. Combinado? Tem muito mais elementos. Vamos lá, e na próxima aula nós vamos falar sobre o estudo fluxo-pressão, tá bom? Entenderam tudo? Quem não entendeu, coloque as dúvidas que a gente vai, a dúvida no campo adequado, e a gente vai depois tirar as dúvidas que porventura existam, tá bom? Vamos lá e até a próxima aula.